mas Deus queria que o seu povo tivesse a liberdade e pudesse viver na terra prometida. Então, para que o faraó permitisse a saída dos hebreus do Egito, depois de 9 tentativas, eis que Deus resolve dar uma ordem muito simples, mas muito importante. E essa ordem foi, de fato, sacrificar um cordeiro, um cabrito, e dar toda a liturgia de como isso deve ser feito. Comer a carne, beber o sangue, deve ser um cordeiro que tenha 1 ano, um cordeiro macho. Mas há um detalhe neste ritual: o sangue do cordeiro deveria ser derramado nos umbrais das portas das famílias dos hebreus, de tal forma que o Senhor, ao passar, iria poupar os primogênitos dessas famílias. E, portanto, a passagem do Senhor seria para dar às famílias dos hebreus a continuidade da vida. E aquelas casas onde não houvesse essa marca de sangue, então sim os primogênitos iriam morrer. Moisés, então, no Egito, reúne os hebreus e faz esta grande celebração com o cordeiro, faz conforme o Senhor havia pedido. O sangue do cordeiro é colocado nos umbrais, nos batentes das portas, e eles são libertos. E a primeira grande consequência disso é de que, de fato, eles percebem que a ação de Deus não é um sonho, mas é realidade. Deus está disposto a libertá-los da escravidão, a dar para eles aquilo que eles pediam há tanto tempo, a libertação. E como consequência disso, eles agora vão partir para a terra prometida, passando pelo Mar Vermelho. Mas a primeira Páscoa, a primeira festa da Páscoa é realizada no Egito, exatamente a pedido de Deus, que fizesse uma grande celebração e tomasse o sangue do cordeiro como sinal de vida, comessem a carne do cordeiro para agradar o Senhor. E eles partem. E vai dizer no final do texto que essa celebração deve permanecer na memória do povo, que eles devem recordar esse gesto maravilhoso de libertação. E até hoje os judeus fazem a festa, cujo nome atual é Seder, onde durante a festa é relatada a história do povo hebreu no Egito, cujo nome é Haggadah. Jesus, como judeu, também realizou muitas e muitas vezes
esta celebração da Páscoa, da passagem de Deus com seu Espírito, libertando aquele povo da morte, dos primogênitos salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas agora, já do outro lado do Mar Vermelho, os hebreus recordam não apenas a passagem que os libertou da morte, mas os libertou da escravidão, e por isso a Páscoa vai se ampliando, adquirindo novas significações, acréscimos, sem que uma elimine a outra, mas vai se tornando de fato o grande momento em que os hebreus se sentem protegidos pela presença da palavra de Deus e do seu Espírito. E Jesus, como eu disse, participava todo ano desta celebração pascal, até que chegou perto da sua morte. Na última quinta-feira antes de morrer, ele vai dizer que ele tinha um desejo muito grande de celebrar a Páscoa, um desejo muito grande de recordar a ação de Deus na história, e pediu então que preparassem esta Páscoa, esta ceia. E os discípulos prepararam. Mas eles não podiam imaginar que esta ceia derradeira do Cristo seria de fato a transformação da ceia judaica no grande mistério da morte e ressurreição de Jesus, momento em que ele daria para toda a humanidade, de forma permanente, o seu corpo e o seu sangue. E como falam os relatos da Santa Ceia, Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, no momento em que ele vai partir o pão, recordando o maná, recordando o pão ázimo, nesse momento ele transforma e nos dá um grande memorial, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele toma o cálice com vinho, havia 4 taças. Na terceira taça, conhecida como taça de Elias, ele diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Ao fazer isso, Jesus mostra a sua identidade profunda de ser aquele que nos alimenta para a vida eterna. E ele vai dizer: esta é a nova e eterna aliança para a remissão dos pecados. Há uma transformação essencial, substancial da ceia judaica para a ceia cristã. Jesus se apresenta como o